E olha, o clima adequado nos Estados Unidos parece que eles não têm e nem muita previsão para isso. Calor continua intenso, o clima continua muito seco sobre as áreas de produção e isso afeta principalmente o desenvolvimento da oleaginosa, até mais do que o milho. A Nadiara Pereira fez um estudo que nos mostra agora como é que fica a situação do clima nos Estados Unidos, porque ele tem determinado as questões de negociação, valores de soja na Bolsa de Chicago. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses próximos dias, há previsão de chuva em algumas áreas produtoras dos Estados Unidos. Só que essa chuva ela começa a perder intensidade e ela fica concentrada cada vez mais aqui sobre a costa sul e leste dos Estados Unidos. Sobre o cinturão produtor de grãos, deve chover de 5 a 15 milímetros na maior parte dos estados. No entanto, a chuva já reduz bastante aqui nas áreas mais ao norte, especialmente na região da Dakota do Sul e da Dakota do Norte, regiões que já foram afetadas durante o período de plantio. Tiveram um plantio atrasado por conta do frio que persistiu mais e também por causa da falta de umidade. E agora essa redução das chuvas preocupa bastante os produtores. Além da redução das chuvas, tem também a elevação da temperatura. A máxima deve ultrapassar 35 graus em algumas áreas produtoras. Isso acaba trazendo estresse térmico para as plantações que estão em desenvolvimento. No decorrer do segundo período, entre os dias 18 e 22, agora do mês de julho, a expectativa é de chuva em boa parte do cinturão produtor de grãos, inclusive a chuva volta a se espalhar sobre as áreas mais ao norte. No entanto, é uma chuva de baixo acumulado, que vai ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. Além disso, o calorão vai continuar predominando. Neste período, a temperatura pode subir ainda mais, ultrapassando os 37 graus durante as tardes. No terceiro período, que vai do dia 23 ao dia 27 de julho, mais uma vez tem previsão de chuva. Chuva de baixo acumulado que deve atingir algo em torno de 5 milímetros aqui sobre o meio oeste americano. E é uma chuva então que deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco e além disso altas temperaturas. Então é uma chuva que não ajuda a manter o solo muito encharcado. No decorrer das tardes a temperatura máxima deve chegar aos 37 graus nas áreas mais ao sul, mas nestas áreas mais ao norte a temperatura máxima volta a ficar um pouco mais baixa. Então, principalmente para as áreas que já estão mais encharcadas, do centro e sul, especialmente as regiões principais produtoras que são Illinois e também Iowa, nestas áreas a situação continua um pouco melhor, apesar da redução da chuva. Agora, aquelas áreas que já foram afetadas pela falta de umidade podem vir a ter problemas ao longo dos próximos dias, porque as chuvas não serão suficientes para encharcar o solo.